terceiro quadro do programa deste domingo, falar dos santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 27 de maio a 2 de junho, domingo hoje. Na segunda-feira, dia de 27 de maio, dia de Santo Agostinho de Cantuária. Não é Santo Agostinho de Hipona, né, o grande teólogo. É outro santo do nome Santo Agostinho, esse é de Cantuária. Não se sabe muito sobre a vida de Agostinho antes da sua ida à Inglaterra, no ano de 596. Ele era um monge beneditino que vivia como prior no mosteiro de Santo André, em Roma, fundado por São Gregório Magno, o grande papa da igreja, né? O Papa São Gregório, vendo a situação das Ilhas Britânicas, que após a invasão dos saxões tinha recaído no paganismo, e vendo no recém-casamento do rei Quente com a princesa cristã uma oportunidade de evangelização, enviou missionários para anunciar a boa nova na ilha. 40 monges estavam sob o comando de Agostinho, que corajosamente avançou em direção à missão confiada. Ajudado sempre pelo Papa, Santo Agostinho, na obediência, acolheu as direções do Espírito Santo e foi ordenado bispo. Com o surgimento de novas necessidades pastorais, tornou-se arcebispo. Com a ajuda de muitos outros missionários, alcançou a graça da conversão praticamente para todos da ilha. Entrou na igreja triunfante, morreu, com outros amigos, em 604 ou 605. No dia 28 de maio, foi terça-feira, dia de São Germano de Paris, ele era bispo. Nascer e prosseguir vivendo não foram tarefas fáceis para Germano. Ele veio ao mundo na cidade de Autun, na França, no ano de 496. Diz a tradição que a sua mãe não o desejava, por isso tentou abortá-lo, mas não conseguiu. Quando o menino atingiu a infância, ela tentou novamente contra a vida dele, tentando envenená-lo, mas também foi em vão. Em 531, ele foi chamado pelo bispo de Autun para trabalhar ao seu lado, sendo ordenado diácono e 3 anos depois, sacerdote. Quando o bispo morreu, seu sucessor entregou a direção do mosteiro de São Sinforiano a Germano, que pela decadência ali reinante, o supervisionava com certa dificuldade. Ali recebeu os dons de milagres e profecias, por sua intensa vida de oração, chegando a permanecer diversas noites em vigílias. Em 536, veio a ocupar o bispado de Paris. Assim viveu o bispo Germano de Paris, até morrer no dia 28 de maio de 576. Na quarta-feira, 29 de maio, dia de Santa Úrsula Ledóchowska. Júlia Maria Úrsula Ledóchova nasceu em Losdorff, na Áustria, em 17 de abril de 1865, a segunda de 7 filhos de uma família nobre de origem polonesa. Virgem que trabalhou com todas as suas forças em favor dos africanos oprimidos pela escravidão e fundou a congregação de São Pedro Claver e também a Ordem das Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus em Agonia. Chamam a atenção o seu amor ao Senhor, o seu talento educativo e a sua sensibilidade para com as necessidades dos jovens nas mudanças sociais, políticas e morais daqueles tempos. Quando a sua vida laboriosa e difícil chegou ao fim em Roma, em 29 de maio de 1939, as pessoas diziam que uma santa havia morrido. E, de fato, essa foi Santa Úrsula, quarta-feira. (30 de maio, quinta-feira, dia de Santa Joana d'Arc). Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu em um vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com amor ao catolicismo e aos seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja de seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve-se sempre em oração, com um exército de 5.000 soldados, até então sempre abatidos. A santa estabeleceu uma série de vitórias. Ela acabou sendo presa e morta, queimada viva,
e balbuciando os nomes de Jesus e Maria pelos ingleses, né? Ela foi queimada numa fogueira. Mas também na quinta-feira foi dia de Corpus Christi, né? A solenidade do corpo e sangue de Cristo, né? A Eucaristia. Então, Corpus Christi. Na sexta-feira, 31 de maio, dia da visitação de Nossa Senhora, o encontro de duas promessas. Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel com uma mensagem de amor, a proposta de fazer dela a mãe de nosso Salvador, e ela aceitou. O anjo também comunicou a ela que sua parenta, Isabel, já estava grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando, depois de andar cerca de 100 quilômetros, ela se encontrou com Isabel. A Virgem Maria foi às pressas visitar sua prima Isabel, revelando-se uma mulher caridosa e doada, que se colocou à disposição de sua prima, que vivia a graça de uma gestação já em idade avançada. Mas, mais do que isso, Maria revelou-se mulher missionária, que, desde o anúncio do anjo, empenhou-se com amor e confiança a cumprir aquilo que eram os desígnios de Deus para ela, transmitir o mistério santificador da palavra que se encarnou, o Verbo, né? O encontro de Maria e Isabel é a união de dois anúncios, daquele que viria para preparar os caminhos do Senhor, João Batista, né? E do próprio Salvador, o Cristo Senhor. Era o próprio Jesus, ainda no ventre de sua mãe, que encontrava o seu precursor, o profeta João Batista, também que estava no seio da sua mãe, Santa Isabel, que ao reconhecê-lo, logo que ouviu a saudação de Maria, estremeceu, exultou de alegria, como aconteceu com Davi, que dançou diante da arca pela presença do Senhor. No sábado, dia 1º de junho, foi dia de São Justino. Ele nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino nasceu nas trevas do paganismo. Ele buscou a verdade com aquilo que tinha, cursou as escolas filosóficas de sua terra e dedicou-se ao estudo do pensamento de Platão. Para aprofundar-se cada vez mais no sistema do grande sábio grego, retirou-se para um ermo. Platão, filósofo, né? No ano de 130, foi batizado na cidade de Éfaso, substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. Justino foi um defensor e propagador da fé entre todos os pagãos da sua época. Por inveja e por não aceitar a verdade, São Justino foi denunciado e julgado injustamente. Ele foi torturado e decapitado no ano de 167. E hoje, domingo, 2 de junho, 9º domingo do tempo comum, dia de São Marcelino e São Pedro. A vida e o martírio dos santos de hoje ocorreu no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo no século IV, por parte do imperador Diocleciano, um grande tirano, né? Foram mártires por causa do amor a Jesus. São Marcelino era um padre muito estimado pelo clero de Roma, e São Pedro era um padre exorcista. Conhecidos pela comunidade, rapidamente foram denunciados por serem cristãos e estarem atuando para a conversão de muitos. Diante das tantas obras realizadas, e após conseguir a conversão do próprio carcereiro e da sua família, as autoridades não mais esperaram, e os dois foram condenados à decapitação. Eles foram torturados primeiro, e depois decapitados no ano de 304. Depois de muito tempo, que seus corpos ficaram escondidos, uma mulher chamada Lucila os encontrou e, no desejo de dar-lhes uma digna sepultura, transladou os seus restos mortais. Essa história, então, resumida, né, de São Marcelino e São Pedro. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são tirados do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. Como eu disse, a gente resume aqui, né? Se fosse falar a vida completa de todas essas pessoas, né, o programa ficaria mais de 1 hora só com eles. Mas quem tiver oportunidade, pesquise, procure, né, e viva a vida dos santos, traga a vida deles como exemplo para a sua vida. Nós vamos encerrar o quadro de hoje com o salmo da liturgia deste domingo, o Salmo 80.
Exultai no Senhor a nossa força, pois a gente já traz o evangelho de hoje.